Olá, meus amores. Sejam bem-vindos ao canal A Luz de Satã. Esse que vos fala é o seu amigo Joy Egan, satanista. Como prometido, eu vou falar hoje sobre o Réveillon, como eu prometi no outro vídeo que eu disse sobre o Natal pagão. O que é o Réveillon? É aquela festa comemorativa em que uma unidade de pessoas, aonde um aglomerado de povos se reúne para trazer boas vibrações e celebrando o término de um ano para a chegada de um próximo ano. Celebram-se com festas, com bebidas, boas vestimentas, o vestir de branco e aquela comemoração dos fogos de artifício, né? E por incrível que pareça, isso é bem mais antigo do que se parece. E isso veio da região da Mesopotâmia, pelo Império Babilônico. A língua oficial da Babilônia era o acádio sumérico. Hoje, a Babilônia, segundo os historiadores, estaria situada na região de Babil, ou o atual Iraque, né? Ou o extinto Iraque. E se dá o início perto do Iraque, a 85 quilômetros de Bagdá. A Babilônia se tornou mais forte devido à unificação das duas maiores cidades, a cidade do reino de Acádia e o reino dos assírios, que fizeram aí a sua unificação. A Babilônia foi aí, né, construída pelo primeiro rei amonita, que é o rei Hammurabi. E o rei Hammurabi é uma das principais fontes dessa unificação dos povos dos acádios e dos assírios. Seria o reconhecimento, né, do Deus que era cultuado por esses povos, que era um Deus antigo, né, que foi aí concretizado pelo Código de Hammurabi em 255 a.C. Esse Deus, que era conhecido como um Deus responsável por lutar na era da Guerra dos Deuses, em que os deuses se rebelaram contra a humanidade, querendo extinguir a raça humana devido à desobediência, o erro, enfim, segundo a história. Existia um Deus que era filho das trevas e que buscava esse equilíbrio entre os deuses e os humanos. Esse Deus cujo nome é chamado Marduk. Marduk é o mesmo Deus que é citado nos versículos bíblicos e nos capítulos da Bíblia. Marduk é conhecido como Merodach. Você pode conferir isso no livro da passagem de Isaías 39, versículo 1, ou Jeremias capítulo 50, versículo 2, ou 2 Reis 25, 27. Quem era Marduk? Marduk é um deus protetor dos babilônicos, deus supremo do panteão de Roma. Marduk foi o pai de Tammuz. Tammuz, que é a representação de Amon, deus sol egípcio, ou Amon-Ra,
que é mais conhecido na cultura egípcia. A figura de Marduk era uma estátua que possuía 4 olhos e ouvidos. Sua boca expelia chamas de fogo. Era considerado forte e muito belo. Na história relatada pelos povos antigos, Marduk foi o intermediador no confronto dos deuses sobre a Terra. Houve o período que alguns estudiosos me falam como o período da era dos titãs ou da era das trevas, onde os deuses queriam exterminar a humanidade. Marduk ou Merodach foi o vencedor na batalha contra a deusa Tiamat, o dragão, a fêmea que queria destruir o mundo, inclusive a destruição dos humanos. Marduk venceu a tirania dos deuses e lutou ao lado do seu tio Enlil e seu irmão Nanasir e Ninurta ou Nimurta, para que Enlil se tornasse o grande deus supremo. Tiamat era então a deusa do dragão, o mais conhecido pelos caossistas, o dragão da magia do caos. Existe uma carta que foi descoberta há pouco tempo que chama-se ou denominaram o nome de a Carta de Enuma Elish. Essa carta Enuma Elish, ela descreve com todos os detalhes como foi essa batalha entre a defesa de Marduk junto com Enlil, que são deuses que vieram do reino do submundo das trevas para enfrentar o caos que havia sobre a humanidade sob o jugo da deusa Tiamat. Marduk, criador da humanidade e protetor da Babilônia. Ele era conhecido como protetor da Babilônia. Marduk possui os poderes mágicos. Ele era considerado também o deus da cura, o deus da regeneração e da fertilidade e das terras. Tinha amor pelos guerreiros, o amor pelos pobres e refugiados e órfãos e viúvas sob forma de arco-íris. Marduk, então, pessoal, no templo, nas festas da Babilônia, na unificação dos arcádios e dos assírios, a sua estátua e a sua escultura era muito representada. Era uma estátua gigantesca, era um formato de um corpo de um homem e a cabeça de touro, com signos da realeza, como o elmo, com a coroa, com anel, com sinete real. E se foi concretizado a vitória dos humanos sobre os deuses caossistas. No caso, a guerra travada sobre a deusa, o dragão, a deusa Tiamat. E o que eu quero deixar nisso aqui, que a partir desse reconhecimento da história de Marduk, os babilônicos festejavam na virada dos ciclos de um ano para outro em suas respectivas datas. A data quer dizer sobre o calendário sumério, né? E eram aí soltados aí fogos pelo ar, se faziam chamas, se faziam estouros, os soldados se reuniam e gritavam, davam brados de guerra
empunhavam as suas espadas em honra a Marduk. Se eram colocados vestes brancas e sobre as danças, sobre os grandes vales da cidade, para representar a vitória do povo sobre a tirania dos deuses. Então, o Réveillon, pouca gente sabe, mas ele é um culto, ele é uma reverência a Marduk. E por que eu digo que Marduk aí é uma referência de demônio? Por quê? Porque segundo o estudo da demonologia, há um consenso entre os demonologistas de que Marduk seria aí não só o braço direito sobre a representação de Enlil, mas como seria um sobrinho, como seria um parentesco do reino de Enlil. Para os demonólogos, para alguns satanistas, a figura de Enlil seria aí a representação de Beelzebub. Há relatos de que há muita semelhança entre as características de Enlil e Beelzebub, porque Enlil foi depois cultuado e reconhecido pelos filisteus na época de Alexandria. Então, há fortes indícios e há uma comprovação entre satanistas e demonologistas de que Enlil seria a representação de Beelzebub. E alguns dizem que Marduk seria o próprio filho ou algum próprio demônio gerado da própria linhagem de Beelzebub. E que nós sabemos que os deuses pagãos, os maiores deuses que foram cultuados pelo paganismo, hoje são demonizados pela igreja, demonizados pelo mundo. Então, a representação do Réveillon é uma festa onde se proclama a vitória de Marduk sobre o dragão do caos Tiamat na Era das Trevas, na Era dos Titãs da Guerra dos Deuses contra a humanidade. E defendendo a humanidade se levantou Enlil, e junto com Enlil se travou uma batalha com Tiamat, esse deus aliado que é Marduk. E existe hoje bandas de rock, bandas de black metal, bandas de doom death metal, que reconhecem aí a figura de Marduk como sendo um demônio. Por isso que eu digo que o Réveillon é uma festa pagã que se exalta e se cultua a vitória de Marduk sobre o dragão Tiamat. E que Enlil seria uma representação dos povos antigos, que é a figura hoje de Beelzebub ou Baal-Zebub. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Um feliz ano novo e até a próxima. Se inscrevam no canal. Que assim seja. Que assim se faça. Etan Hayosatan.